Não grita comigo! Quantas vezes nós não agimos de maneira incoerente, querendo que os nossos filhos sejam calmos, mas de maneira reativa. Se você também tem algumas vezes esse comportamento, você não pode perder esse vídeo. Resgatar as pessoas que nós amamos no foco de tensão é um grande desafio. Quantas vezes você não percebe que seus filhos estão agindo de maneira inadequada e se eles continuarem agindo assim, eles terão sérias consequências negativas. E você, como uma mãe ou um pai desesperado em resgatar o seu filho, utiliza de ferramentas que muitas vezes não promove o resgate dessas pessoas que você tanto ama, que são os nossos filhos. Por isso que aqui eu vou trazer uma técnica que se chama a técnica do salva-vidas emocional. Se você quer ser um bom salva-vidas das pessoas que você ama, principalmente quando eles estão no foco de tensão, naqueles momentos de ira, naqueles momentos de birra, você não pode perder essas ferramentas. Primeiro, quando você percebe que o seu filho está afogando, jamais vá de frente. É regra básica de qualquer salva-vidas. Quando uma pessoa está afogando, ela está com todas as suas janelas killers abertas. O seu instinto de sobrevivência fala muito mais alto do que qualquer raciocínio lógico. Quando uma pessoa se aproxima a ela não percebe que está ali para ajudá-la. Ela quer usar como step para conseguir respirar. Muitas pessoas inexperientes já morreram por tentar salvar outras que estavam afogando. Estavam bem intencionados? Claro que estavam. Foram lá para salvar, mas acabaram sendo mortos. O que morre trazendo isso para o ponto de vista das relações interpessoais? Morre a relação, morre o afeto, morre a conexão e muitas vezes nós não percebemos que as nossas atitudes podem matar muito do nosso vínculo e pontos que nós demoramos tanto tempo para construir com os nossos filhos. Por isso, um bom salva-vidas, ele precisa primeiro se aproximar. Não de frente, de costas. Segurar os nossos filhos pelo ombro ou o salva-vidas, segura o filho, traz ele para a margem, muda o olhar dele, então você consegue salvar uma pessoa. Camila, o que é ir de costas para resgatar uma pessoa? Quando você vai de costas, você elogia antes de criticar. Toda vez que você elogia, a pessoa que estava outrora nas suas janelas killers, assim como a pessoa que está afogando, nas suas janelas killers do sentimento de inferioridade, do fracasso, ela tá tão desesperada e quando você elogia, você fala, você é mais importante, mais capacitado, tem muito mais qualidade do que essa dificuldade. E de costas é abaixar o tom de voz. E de costas é usar o silêncio proativo, que às vezes o silêncio é uma grande resposta. É perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? E o que é ir de frente? Que a maioria das pessoas vão nas relações e é por isso que as relações estão sempre cambaleando. Primeiro, elevar o tom de voz. Eu te falei para não agir assim! Você não grita comigo! Eu não tive metade do que você teve na vida e olha o que você faz! Dar sermões. Você começa o sermão, seu filho já sabe concluir tudo que você vai falar. Comparar, cuidado, principalmente pais que têm mais de 2 filhos. Toda vez que você compara um filho, você diminui o outro. E eu já disse em um outro vídeo que a autocrítica, ela nasce da autoestima. Então, se você quer que o seu filho ele te ouça, você precisa cuidar da sua autoestima. Não compare. Usar referência é diferente. Você pode usar referências para o seu filho, mas não no foco de tensão. Porque no foco de tensão, você está com as suas janelas killers também abertas e você vai no ímpeto de salvar a pessoa, mas você acaba perdendo ela. E muitas vezes você também se perde nessa relação. Por isso você tem que sempre se perguntar. Para mim mais vale salvar essa relação, salvar essa pessoa ou ter a razão? Você vai ter que fazer essa escolha todas as vezes que você entrar no embate com seu filho, com seu parceiro, com seu colega de trabalho. Se a pessoa for mais importante do que a razão, por favor, pratique o silêncio proativo. Elogie antes de criticar. Não eleva o tom de voz. Pense antes de agir. Valorize mais o seu filho do que um erro. E, por favor, não fale aquela famosa frase que mata as relações. Eu não te avisei? A pessoa já tá lá afogando, você vai lá e acaba de afundar. Toda vez que você fala isso, pode ter um alívio sarcástico aqui dentro. Mas, no fundo, ele é pouquíssimo produtivo. Porque você ganha sim a razão, mas você perde a pessoa. E eu tenho certeza que o teu filho é mais importante
que a sua razão. Às vezes, naquele momento você não vai vender a sua razão, mas entenda que você vai resgatar a pessoa, mas lá na frente, a hora que as janelas Kyrie já tiverem amenas, que o eu dele, que a consciência crítica já conseguir raciocinar, pensar, que o modo de defesa, de fuga, naquele foco de tensão não seja tão exacerbado, sim, você vai conseguir sentar com ele e falar: filho, é importante agir dessa maneira, eu estou pensando assim, você me deixou muito magoado. No segundo momento, no primeiro momento, quando seu filho estiver afundando, não vá de frente, você vai perder. E nós temos percebido pais perdendo seus filhos, muito bem intencionados. Você vai lá, é o primeiro a desbravar o oceano para salvar o seu filho, mas acaba perdendo ele pelas suas próprias mãos. Por isso eu quero falar para vocês, uma das principais ferramentas e comportamentos da família é se doar. Não há relação onde se doe mais do que uma relação de um pai, de uma mãe para um filho. Eu não é. Desde as noites mal dormidas, as preocupações, as angústias, os sonhos que nós deixamos de sonhar para que os nossos filhos sonhem. A vida da maternidade, da paternidade é uma vida de doação. Mas se você quer construir dias felizes, lembre que você não pode ser um agiota da emoção. O agiota é aquele que doa, é aquele que entrega tudo o que tem, mas cobra caro o retorno. É por isso que ele não consegue despertar nas pessoas um coração de gratidão. Não conseguem porque a conta é cara para pagar no final do dia. E nós podemos concluir que despertar nos outros um coração de gratidão não tem a ver com quanto nós o doamos. Talvez você se doe demais, mas você cobra exageradamente. E por esse excesso de cobrança, você desperta o que um agiota desperta: repulsa. Ninguém quer ficar perto do agiota. Assim como ninguém quer ficar perto de uma pessoa todos os dias mostra que faz muito mais por você do que você por ele. Construirmos ponte com os nossos filhos, principalmente quando eles nos decepcionam, quando eles estão no foco de tensão, é uma arte. Lembre-se, se você não for um bom salva-vidas, talvez a relação possa ter vários ruídos, várias reações inadequadas da sua parte, da parte do seu filho. Mas ele tem todas as limitações de um adolescente, de uma criança. Nós somos os adultos. E por isso nós precisamos ter internalizado em nós um eu autor da história, que aprende a se doar, mas diminuir a expectativa do retorno, para construirmos pontes saudáveis com os nossos filhos, para resgatarmos eles no foco de tensão e assim termos filhos emocionalmente saudáveis. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com a sua incoerência. Por favor, elogie antes de criticar. Valorize mais o seu filho do que o erro. Um grande abraço, um beijo nas crianças e te espero no próximo vídeo.